Mas, assim, eu combinei com a minha mulher da gente fazer isso aí. Eu estudo até mais que ela, né? Ela trabalha como psicóloga, então não tem tanto tempo de estudar assim. E só que para ajudar as crianças está sendo muito importante. Porque, assim, como eles... Para a criança também é demorado aprender japonês, né? É interessante a gente falar, se seu filho estudar aqui, sei lá, até os 10 anos de idade, ele não vai ser fluente ainda em japonês, ele não vai ser N1. Você vai se tornar o N1 com 14, 15 anos de idade, né? No pouco, né? Porque é um idioma difícil até para eles, né, meu? Uhum. Então, assim, para quem vier, assim, uma dica, quem tem filho, quem tem mais facilidade de pegar idioma, estudar para poder ajudar o filho na escola, porque é muito pauleira, eles precisam desse apoio, né? E é legal, pô, eu tô estudando e o Pedro, que tá no terceiro, no Sanense, no terceiro ano, que vai pro quarto, ele vem perguntar coisa de kanji para mim, né? Porque, pai, esse kanji, o que é? Ele não aprendeu. Então, assim, tá ajudando muito eles irem bem na escola, de ter ajuda aqui em casa, né? Não sei tudo, é claro que eu não sei, mas você saber como procurar, você saber, opa, esse kanji eu acho que é o verbo tal, não sei o quê. Então, assim, a primeira dica aí que eu queria deixar aí é isso aí, alguém, ou o pai ou a mãe que tiver mais facilidade, entrar nessa jornada junto com os filhos aí para conseguir ajudar eles, né? Realmente é bem difícil, né? Ainda mais seus filhos, né? Já vieram com quantos anos? O mais velho chegou aqui, Então, então o Pedro, ele veio com 5, ele já estava começando a já entrar no escrever. Shogaku, né? Tá. Não, ele ficou ainda no Roikuen um ano, mas deu certinho, um ano. Uma coisa legal para falar também, para quem vem com família aqui, por exemplo, eu não sei se são todas as regiões do Wilde, mas aqui tem uma estrutura muito boa para ajudar estrangeiro que chega com filho, né? Sim. Então, A, eles mai tiveram ajuda a, da mai prefeitura. a maioria que tem a empreiteira, que vem por empreiteiro, fica em regiões assim, né? Isso. Até Uhum. ajuda bastante de Ajuda, começo, né? não são em todas as regiões, imagino, né? Sim. Mas, por exemplo, aqui em Toyokawa tem uma escolinha ali para as crianças que chegam. Então, o Pedro, ele foi, que chama Kugitsune, e estudou ali. Então, quando ele foi para o Shogaku mesmo, que seria o ensino fundamental no Brasil, a primeira série, ele já foi com uma base muito boa de hiragana e katakana, que a gente tentou estimular em casa, mas a ajuda dessa escolinha da prefeitura foi muito boa, foi fundamental. Nesses 4 anos, você já percebe se o seu filho mais velho ainda ele se expressa melhor em português ou japonês? Legal. O Pedro veio com 5 e o Paulo veio com 3, né? Os dois, eu converso muito com eles isso aí, quando sai sozinho, assim, que eles se abrem mais, né? Eles falam que eles já pensam em japonês. Eles sonham em japonês, eles pensam em japonês. Nos sonhos deles, os avós do Brasil estão falando japonês, eu e minha mulher estamos falando japonês, os amiguinhos estão falando japonês, todo mundo fala em japonês. Uma coisa interessante, o Pedro, que é o mais velho, principalmente, o Paulo também, assim, momento assim que você vai meio repreender por alguma coisa errada que eles fazem, momento de estresse em casa, a primeira resposta deles é japonês, eles não respondem em português. Entre eles, só falam japonês. É muito difícil entre eles falar em português. Mas como que você vê isso, Matheus? Isso é um ponto positivo ou negativo? Eu digo mais quando eles chegarem na fase adulta, né, ou adolescente, por eles pensarem na forma japonês, isso você acha que te limitaria um pouco ter acesso, assim, ter uma ajuda mais próxima e entender então, o assusta. funcionamento japonês? Assusta a gente em alguns momentos, né? Quando uns 2, 3 anos atrás que eles estavam começando essa mudança, assustava bastante, que você via que eles começavam a querer transformar a casa só falar em japonês com a gente e tal. Aí o que eu e a minha mulher a gente fez? A gente colocou eles na aula de português, então eu acho, então todo sábado ficou durante 2 anos, 2 anos e meio. Então os dois hoje sabem escrever, sabem, não leem com a mesma fluência do japonês, mas eles têm uma noção boa. Com 2 anos, acho que eu estava aqui, minha mãe veio também e ela veio 2 vezes já. Então quando a minha mãe vem, ela traz filme, ela traz revistinha da Turma da Mônica. Então hoje eles estão bem misturados, eles gostam de muita coisa do Brasil. Assistem Chaves, assistem filme antigo dos Trapalhões e fazem pegadinha. Então hoje é bem legal assim que eles reagem bastante coisa tal, mas não deixaram de ser brasileiros. A gente sente eles bem brasileirinho ainda, sabe? Mas a gente teve que ter esse trabalho de resgatar e estar presente, né? Acho que a gente tem sempre que tentar fazer um equilíbrio entre precisa ganhar dinheiro aqui porque aqui o custo de vida é alto. O custo de vida é alto. Mas se eu tentava viver um padrão um pouco mais baixo e ficar mais tempo com os meus filhos,
né? Eu acho que talvez está sendo o diferencial da gente conseguir mesclar, né? Outra coisa, a gente quase todo dia conversa com o pessoal do Brasil, chama e avô e avó, e eles conversam normal, falam português, até bonito o português dos dois, né? Que minha mulher pega bastante no pé. E eu acho assim, tem dois caminhos, né? Tem muito, que eu vi aqui, que tem muita gente que acaba ficando no limbo, né? Não é nem brasileiro e nem japonês, né? O cara pensa em japonês, mas não tem amigo brasileiro. Eu acho que também tem esse cenário que tem um risco, mas eu acho que dá para as pessoas também ser um brasileiro que pensa em japonês e somar os lados bons dos dois, né? É o que a gente tenta fazer a todo momento aqui, né? E assim, não só uma coisa que a gente tinha muito medo também era a parte de idime, né? Idime, o bullying, que lá no Brasil o pessoal fala bullying, né? A gente tinha muito medo, porém, eu não sei se foi alguma autodefesa dos dois, de começarem os dois a falar japonês muito rápido e se integrar rápido na escola. Então, assim, a gente vê, quando a gente chega e fala português perto das crianças, até ficava meio chateado, assim, quando eu ia buscar eles no Jidokurabo, que é o clube que fica depois da escola, chegava perto dos amiguinhos, falava português, e eles ficavam meio constrangidos, né? Então, no começo eu fiquei até meio triste, assim, pô, será que os caras não gostam de... Os dois estão não gostando? Mas aí, os dois mesmo, um dia, conversando com eles, falaram, papai, se você falar em português na frente dos meus amigos, eles não vão entender. E não é legal. Então, pra gente não é legal. Vamos falar, quando estiver perto deles, a gente fala em japonês, para eles entenderem o que a gente tá falando, porque no começo a gente também não gostava quando eles falavam e não entendia. Então, assim, as crianças ensinam muito a gente aqui, Wilde. Acho que o que eu mais estou aprendendo é com as crianças, é com a escola, assim, e é legal deixar, às vezes, também eles se virarem um pouco, né? Então, assim, eles falam bastante japonês, acho que foi um meio deles se integrarem. Então, eles não passam por idime nenhum, eles, graças a Deus, sim, a gente ouve muito caso, e tem mesmo, quem vier para cá tem que se preparar com isso, mas eu acho que a gente acabou acertando, assim, investindo bastante para eles aprenderem o japonês no começo. Quando vimos que eles estavam indo muito para o japonês, a gente, dá uma baixada de bola, vamos voltar, vamos estudar português também e tal. E hoje aqui em casa a gente fala que é random, cara, meio a meio. Então a TV é só japonês, eu não tenho assinatura de TV brasileira e tal. Mas a gente assiste muito filme em português e é engraçado. Tem filme que eles querem assistir em japonês, tem filme que eles querem assistir em português. E estão crescendo, assim, eu estou sentindo que os dois não estão fechados, não estão se fechando em nenhum dos dois. Nem são brasileiros que só convivem com brasileiros e também não são japoneses. Assim, quando se junta com as priminhas, quando a gente encontra outros casais com filho brasileiro, eles se integram normal, cara. Mas é um trabalho. Quem vier com família aqui, eu acho que é bom planejar essa parte também, né? Alguém fazer esse trabalho de meio campo, de manter viva a nossa cultura junto com as crianças, né? Eu vejo um pouco assim, que o que você falou é muito legal sobre a sua mãe, né? Quando ela vem, traz material brasileiro, né? Desenho, quadrinhos. Eu sinto um pouco, e é uma coisa que tem uma experiência própria, assim, que eu vejo bastante, pelos pais estarem um tempo aqui no Japão e consumirem muita tragédia, notícia, que é o que chega bastante, né? Acabam refletindo isso nas crianças. Não, que o Brasil é ruim, o Brasil é desse jeito, o Brasil tá péssimo, e não tem nenhum ponto positivo, sempre é muito ruim. A gente sabe dos problemas, né, que o Brasil tem, e não são fáceis, lógico, só que a criança cresce dentro de uma casa só com a parte ruim. Brasil. Vai falar a parte boa, a criança nem sabe, né? A gente não fala sobre música, o MPB, às vezes ouve MPB aí, não chega pra criança e fala, essa música aqui é brasileira, tal. Isso, assim, e aqui tem bastante, né? Tem Volta e meia você tá no shopping, você escuta, eu falo pros dois, escuta aqui que estão cantando. Eles ficam, papai, tô entendendo, tá falando em português, Então é muito bacana, valorizar, e às vezes, às vezes assim, eu sei que não é nem por maldade, né, às vezes os pais e tal, mas acaba esquecendo de ressaltar os pontos positivos, e aí, por exemplo, você chega com uma criança, lógico, a criança não quer ir pro Brasil, nem para passear, não quer ir mais, né? Só que aí sempre o que eu faço também em casa, assim, eu mostro os parques do Brasil, aí eles já veem a estrutura, que é enorme, né, os parques, Ibirapuera é fantástico, assim, aí eu mostro para ele as praias também, né, aí eu vou lá, eu brinco com ele, falo assim, vamos fazer uma aula de geografia, a gente vai lá no Brasil,
abre ali o mapa pelo Google, né? A gente vai ampliando e fala assim, ó, eu moro aqui, né? A mamãe mora aqui. Ah, vamos aqui até Rio de Janeiro. Eu falei, eu nunca fui, mas a gente dá para ver aqui o Cristo Redentor, como que é, tal. Aí eu falei, ó, Jesus, né? Grandão, Uhum, tal. Então, tipo, legal. eu acho que precisa fazer assim e mostrar que não é, né, só o lado ruim. Tem um lado legal e acho que o pessoal aí que for vir, ou quem já tá aqui também, lembrar de não esquecer de mostrar essa parte boa. Parte ruim é, a gente vai ficar Os só dois lados, né, lembrando, meu? né? Eu acho que a gente pode pensar assim, pô, saí do Brasil porque não tinha segurança, que não tinha emprego, não sei o quê. Você vai vir aqui, vai ter a segurança, vai ter o emprego, mas o calor humano que tem no Brasil não vai ter. Isso eu, como adulto que cresci lá, sinto muita falta, né? E eu tento passar aqui em casa com meus filhos, então, assim, eu até estou escrevendo, até comentei com você, estou escrevendo bastante coisa sobre isso. Quando você vem com os filhos para cá, no nosso caso a gente veio com dois, tem muito brasileiro igual, né? Dois ou um e tal. Você tem que tentar ser para ele além do pai, você tem que tentar ser aquele tio engraçadão que conta piada, aquele vizinho que lá no Brasil a gente tem lá que gosta de jogar bola, que anima. Você tem que ser o tio carrasco que, meu, agora você tem que estudar, não sei o quê. Então, assim, a gente que vem, que nem eu vim do Brasil, eu tive a chance de ter tudo isso. Eu tive uma família grande, né? Personagem Meu pai, familiar, né? muitos personagens, assim, Nossa, é verdade, que, isso me- foi que, um me, aju- ponto, que me realmente. ajudaram a criar o meu caráter, né? Quando a gente sai do Brasil e vem para cá, não tem. Você não vai, o vizinho, eu tô aqui 4 anos, tem vizinho que eu só falo oi, tchau, até agora. Os caras não sabem nem de que país que eu sou. É, fazer amizade com os brasileiros também é complicado, porque cada um tem sua experiência, né? No Brasil você fica décadas construindo seu ciclo ali. E se seu filho cresce ali, ele vai ter o tio tal, o primo tal, os amiguinhos, e vai ter vários exemplos bons e ruins também, né? Porque a gente também é composto também tem que ter essa experiência de ver algumas pessoas também que quebram a cara de, opa, aquele parente ou aquele amigo foi para aquele caminho e não deu certo. E meio que as crianças, acho que os estrangeiros aqui no Japão ficam meio sem você só tem um padrão, escola, casa, né? Casa, escola, e às vezes fica um pouco infantilizado e tal, e foi o que você falou, se o pai focar na parte ruim do Japão, ficar só falando em Jime, ficar só falando em Zangyo, né, a hora extra, trabalho e tal, o estresse do trabalho e tal, ficar trazendo esse tipo de coisa para casa. E do Brasil também, imagina a cabecinha da criança ali como cresce, né? Então, se você puder trazer, não mostrar a realidade, assim, de um formato que eles entendam, né? Que, ó, tem coisa legal aqui, tem coisa ruim, você tem que trabalhar a sua cabeça, a sua saúde mental, que vai ajudar a superar tudo, né? É isso aí que a gente está tentando fazer. Então, Não, acho que está legal, dando muito, certo. muito bom. Até uma lição para mim também, muito bom esse ponto de vista aí sobre lembrar do Brasil e lembrar de a melhor maneira possível e repassar isso, né, para os filhos. É muito importante. Eu sempre comento isso, né? E é uma coisa que eu Uhum. falo para minha esposa. A gente tem que trazer mais, assim, em relação. É porque minha esposa também veio com 2 anos e não voltou mais. Então Ah, ela também não entendi. sabe, né? Então Uhum. consome muita coisa ruim, né, que vem, ainda mais parte política, sociedade, crime, muito, então, Uhum. e como eu estava assim, faz uns 6 anos atrás, eu estava, né, 6, 7 anos atrás, eu estava no Brasil, então eu vivi esses 2 anos e foi muito bom, lógico, tive algumas experiências ruins, normal, só que, em geral, ainda foi positivo, foi muito bom para mim, né? Uhum. Pô, legal. Agora, Matheus, vamos falar. Obrigado pelo seu conselho como pai, como família, é muito importante. Para mim também foi uma aula aqui. Queria saber sobre você e tua esposa, sobre relação à adaptação com o país, né? Uhum. Pessoal mesmo, envolve trabalho, né? O dia a dia, comida talvez, né? Por exemplo, minha Ah, tá. esposa não come comida japonesa. Tem alguma que ela gosta, mas eu gosto quase de todas comidas, É. né? Então ela já tem um pouco um pouco limitado no paladar com a comida japonesa. Não sei se Uhum. o fuso horário também, se isso no começo teve algum problema. Afeta, afeta. Eu vou falar do fuso horário primeiro, que é mais fácil, né? O fato de você, que nem a gente construiu todas as relações lá no Brasil por 30 anos, né? A gente veio com mais de 30 anos para cá. Quando você vem morar num lugar que, quando você está acordado, está todo mundo dormindo, né? A rede social ajuda pra caramba, assim. Os primeiros DK6 que vieram não tinham WhatsApp. Imagina como era a vida deles, né? Eles eram reis, era guerreiro, Eles não hein? tinham como falar. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Alessandra, o pai dela estava aqui no Japão. Ele morava lá no norte, lá do Tohoku, lá Sendai.
E domingo, acho que 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, eles ficavam em volta da mesa esperando ele ligar. E ligava, eu ficava ali de lado, ali vendo. Putz, era muito triste, cara. Um passava o telefone pro outro, tipo, não tem muito papo, né? Porque você não tá vendo foto. Hoje não, hoje eu tô no supermercado, eu vejo alguma coisa engraçada, eu chamo o meu irmão no WhatsApp, eu olho esse negócio, Ligar a entendeu? câmera já, né? Realmente é Mas, muita dinâmica. a gente tá imaginando, mas mesmo assim, o fuso horário, para quem vem pro Japão, se você tá no Brasil aí, você tem que se preparar para isso, porque você vai estar fora do horário do pessoal lá. Então, quando você está trabalhando, o pessoal está dormindo. Então tem aquela janelinha ali no começo da manhã, no final da noite, para você falar com alguém que você precisa falar, tal. Mas ele restringe muito e a gente sente, nossa, sente muita falta de estar ao vivo com o pessoal, né? Participando, os grupos de WhatsApp você começa a ficar para trás, tal.